Bom, a discussão é sobre o futuro do ministro Gedel Vieira Lima. Inclusive, a gente ouviu essa matéria agora há pouco falando desse manifesto do Congresso em favor dele. E está conosco para conversar aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ministro, bom dia, como sempre, obrigado pela sua atenção e gentileza. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os participantes. Ministro, apesar de toda essa movimentação e de muitas críticas ao governo, é possível manter o ministro Eliseu Padilha? O ministro Gedel Vieira Lima, desculpa, ministro. Veja, a decisão de convidar ministro, avaliar ministro ou demitir ministro, ela cabe só a uma pessoa, ao senhor presidente da República. Portanto, qualquer comentário meu, como ministro de Estado, como alguém que trabalha inclusive no Palácio, não contribui, não haverá nenhuma contribuição. Nesse caso, eu tenho que observar o que diz o presidente e, na medida do possível, eu poder reverberar o que tenha dito ele. Neste caso, o presidente é que tem que se manifestar, não é eu, sinceramente, me sinto absolutamente impossibilitado de emitir qualquer juízo de valor. Ministro Padilha, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, Villa. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte. Bem, a PEC dos gastos, tudo indica que vai ser aprovado pelo Senado e acho que por volta de 13 de dezembro, né? Mas em relação às outras reformas, as tão faladas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, etc. Ela, no caso da reforma da Previdência, ela vai ser encaminhada esse ano para o Congresso ou o ano que vem? Este ano. Sim. O que nós, do governo, a nossa intenção já era estar discutindo. Mas as lideranças no Congresso, que são as pessoas que têm que conduzir essa negociação, conseguiram demonstrar que seria inconveniente nós termos muitas frentes de discussão ao mesmo tempo, sob o risco da gente acabar prejudicando a uma delas ou a ambas. Então, o presidente, seguindo esta ponderação das lideranças, ele concordou em mandar já logo que tenhamos a votação no Senado, que está programada para acontecer no início do mês de dezembro. Concluída a votação da PEC hoje, 55 mais 241 da Câmara, ou então o ajuste fiscal, esta na verdade, seja com um número ou outro, o ajuste fiscal, assim que concluído, se manda imediatamente a reforma da Previdência. Ministra Denise Campos de Toledo, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, ainda em relação à reforma da Previdência, o projeto já está fechado, ministro, porque nós continuamos acompanhando muitas notícias em relação ao que será incluído ou não, se os militares vão estar nessa proposta de reforma. Agora tem a questão dos estados que estão propondo mudanças importantes no sistema previdenciário, até para o ajuste das finanças. Qual será a amplitude desse projeto? Nós temos um texto que está fechado. Por que pré? Porque o presidente Michel Temer disse o seguinte: bom, com esse nosso texto agora, nós vamos esperar os governadores, vamos ter que debater com as centrais sindicais e debater com as confederações e ainda com as lideranças na Câmara, para que não chegue, Câmara e Senado, para que não chegue o tema completamente virgem de discussão lá na Câmara. Portanto, neste caso, nós queremos ver. Primeiro, os estados trouxeram ontem uma série de ponderações que estão sendo analisadas para a incorporação, e o presidente Michel condicionou a incorporação a que eles trouxessem a subscrição ao projeto de emenda por parte das bancadas dos 27 estados. É muito importante porque nós vamos ter uma mudança considerável no que vai acontecer nos estados. Por óbvio que as bancadas dos estados também têm que estar presentes, caso contrário, a gente não teria toda a legitimidade para estar buscando alterações também nas relações nos estados. Com relação aos militares, foi outra pergunta. Os militares hoje, a Constituição faz uma distinção, ela estabelece os servidores da União e os militares. Então, os militares têm um regime especial, mas eles têm se manifestado que querem, sim, contribuir também para a reforma da Previdência. O sistema dos militares também é deficitário, então tem que se
rever o sistema, só que o que eles pediram e o presidente concordou é que se mande um projeto especial, porque as relações com o Estado dos militares, das Forças Armadas, é muito diferente, né? O militar, ele, quando se aposenta, que o nome técnico é reforma, ele reformado, ele acaba continuando à disposição do Estado. Ele é chamado. Nas Olimpíadas aí, só para dar um exemplo, nos faltou em determinado momento o número de 3.500 homens para diversos trabalhos aí. A quem é que o ministro da Justiça e o ministro da Defesa recorreram? Aos reservistas, aqueles que estavam já em tese na reserva. São pessoas que estão à disposição do Estado de forma permanente. Ministro Eliseu Padilha, o Rio Grande do Sul decreta calamidade, a crise é profunda envolvendo estados brasileiros. A manchete do Estadão diz que 5 bilhões serão destinados pela União para resolver isso. A pergunta é, isso resolve, ministro, ou é um problema estrutural? Não resolve, não. Isso é uma questão estrutural. Vamos ao meu estado, eu sou gaúcho, né? Então vamos ao meu estado. O Rio Grande do Sul opera com déficit desde 1971. Não fechou exercício com saldo positivo depois de 71. Teve meses, em algumas gestões, teve meses, mas não teve exercício. Então, veja lá, nós estamos falando de 45 anos, é isso, né? 71, 45 anos em que há resultado negativo. Isso é absolutamente inimaginável. Então, eu peguei o caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, onde a questão estrutural é seríssima. O governador, as classes responsáveis pela administração elaboraram um projeto corajoso, que não resolve ainda a curto prazo, né? Vai ter que terão que acontecer outros fatos para que se viabilize a continuidade do Estado no curto prazo, mas tomaram medidas para estruturalmente corrigir no curso de um prazo relativamente longo. Então tem que se ter medidas estruturais como esta aí que está, mas também tem que acontecer medidas conjunturais. Esta dessa repartição da multa, ela é conjuntural, mas ela não consegue resolver. Sim. A área econômica do governo estuda mecanismos em que os próprios estados possam ir ao mercado, deixando seus ativos como garantia, né, deles poderem buscar, então, os recursos conjunturais. Agora, estruturalmente, os estados, de um modo geral, têm que passar por uma reforma. Ministro Padilha, voltando à questão só da reforma da Previdência, se a PEC dos gastos for aprovada no dia 13 de dezembro, pela Constituição, a Câmara dos Deputados entra em recesso no dia 22 de dezembro e só volta no dia 2 de fevereiro. Aí vai ter eleição da Câmara e tal, e depois logo vem Carnaval. Na prática, em março é que a atividade volta ao normal. Para quem encaminhar um projeto tão polêmico como o da reforma da Previdência, que vai ter uma tramitação, portanto, muito lenta, tendo em vista que vai entrar o recesso parlamentar, não seria melhor encaminhá-lo o ano que vem e aproveitar esse período para ter uma consulta um pouco mais profunda com a sociedade, ouvindo os diversos setores da população, tendo em vista que a reforma da Previdência é aquela que vai atingir mais diretamente o conjunto dos brasileiros, é a mais polêmica das reformas? A tua argumentação é perfeita. Eu apenas quero introduzir duas considerações que fazem com que se justifique esta primeira ideia, né? É meta do presidente Temer ter a reforma da Previdência aprovada no primeiro semestre do ano que vem. Então, ter-se-á que trabalhar bastante num período longo. Bem, para que isso possa vir a ser viável, deverá o Congresso, por sua própria iniciativa, e nisso o presidente não tem nenhuma autonomia, fazer a autoconvocação, porque daí nós poderíamos ter o trabalho da comissão de forma já continuada desde dezembro, quando a comissão estivesse concluído o seu trabalho na comissão, a gente poderia pensar em plenário.
Mas o trabalho da comissão ele é mais fácil, porque ele é com um número reduzido de parlamentares. Então, ele pode acontecer com menos presença lá no Congresso Nacional. Essa é uma hipótese com a qual a gente trabalha, não é nada consolidado, é uma possibilidade, não tem, tem que ser, a iniciativa tem que partir do Congresso Nacional, daí porque o presidente Temer pretende mandar esse ano para ver se cria motivação suficiente para que isso aconteça. Ministro, a aprovação da PEC dos gastos, na verdade, torna mais urgente ainda a reforma da Previdência, na medida em que a Previdência vai ter um peso cada vez maior sobre um orçamento que não pode ter uma expansão muito forte, né? O que eu digo é que a questão do ajuste é um corpo com duas partes que são indissociáveis, que a primeira é esta PEC vamos colocar assim, do orçamento responsável, do orçamento que vai voltar a ser um orçamento de debate de prioridades, porque não é mais possível, não põe aí a despesa e daí a gente aumenta na receita, e a receita não se concretiza, busca financiamento no mercado, não, ou aumenta a alíquota de imposto, isso passou, não tem mais essa possibilidade. Agora, o que está lá previsto, tem que ver o que é prioritário. Então, o Congresso vai trabalhar de novo na eleição de prioridades, haverá debates quanto ao que é prioritário ou não é prioritário para o cidadão brasileiro. Então, isso é fundamental. Agora, não há, isso é muito importante o que disseste, Zé, não há condições de nós contermos o limite dos gastos se nós não ajustarmos a Previdência a que ela não expanda de forma incontida o seu crescimento. Ela terá algum crescimento logo no começo e logo depois ela começa a descer. Tanto que a previsão para o déficit para o ano que vem é maior do que deste ano. Ok. Ministro Eliseu Padilha, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Como sempre, obrigado pela gentileza. Bom trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado.